Ah, então tá bom. Boa noite, Arão. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem contigo? Tudo jóia. Arão estava falando, Então tá olha, bom. pontualmente, às 21 horas, você entrou aqui na live. Ah, mas advogado não tem como atrasar, não tem como perder prazo. Não tem como perder prazo, né? Acho que é o mandamento muito número 1 do advogado é o prazo. Tá certo. Pessoal que está entrando aí, deixa eu apresentar o Arão, né? O Arão que vai falar com a gente sobre regularização fundiária, formado em Direito, especialista em Direito Agrário. É isso mesmo, né, Arão? Isso. Vamos falar aí de uma questão um tanto quanto polêmica, né? Passei o dia hoje pesquisando a respeito, já tinha visto algumas coisas anteriormente, mas me aprofundei mais no assunto hoje para poder conversar com você sobre esse assunto. E vi aí que tem uma série de coisas bem peculiares e também recebemos perguntas das pessoas que nos mandaram e algumas bem polêmicas. Que Tá bom. preparado? Ótimo, preparadíssimo. Falar sobre direito agrário, sobre regulação fundiária, você sabe que é sempre um prazer pra gente. O Arão também é colunista nosso lá no Tocantins Rural, tem bastante coluna lá com muita informação. Depois, se o pessoal quiser dar uma olhadinha lá, é só ir lá em artigos, estão todos lá. Arão, eu estava vendo aqui que em uma matéria, na verdade, do ano passado, né? Do ano passado não, do mês passado, do mês de abril, que foi publicada na Folha de São Paulo, ela afirma que 75% dos latifúndios brasileiros são irregulares. Assim, na verdade não são latifúndios. Existem esses dados que 75% dos imóveis brasileiros são irregulares. Né? Dos imóveis, Dos imóveis como um se todo. são rurais ou se são urbanos? Independente de rurais, urbanos ou o tamanho que faz dele, o imóvel rural, ele pode ser um minifúndio, pode ser um latifúndio, dependendo do tamanho dele. Mas hoje, até hoje, a gente tem essa expressiva marca de 75% dos nossos imóveis irregulares. Que corresponde a 3 estados de São Paulo, pelos cálculos. Mas imagine você o tamanho do Brasil, né? Imagine que o Brasil dá quase toda uma Europa. E aí você pega aí metade da Europa com nenhum imóvel regularizado, a grosso modo de comparação, né? É muita coisa, Sara. Muita coisa mesmo. E isso é muito ruim porque nós estamos perdendo com isso, né? Aí, o que acontece? Eu gostaria, ouvindo também hoje uma especialista em direito ambiental, foi a Samantha Renati, ela falou o seguinte, que se for para o INCRA regularizar todas as terras com a quantidade de profissional que eles têm hoje, demoraria 162 anos. Te digo que demoraria mais. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, de uma forma simples, como que está a questão da regularização fundiária hoje. Tá, vamos lá. Regularização fundiária é uma coisa bem mais ampla, né? Como você disse, a gente tem todo esse percentual de áreas que ainda não são regularizadas no Brasil. E o que são áreas não regularizadas? Significa que a posse e a propriedade não tem a mesma pessoa nela. Ou seja, o Arão aqui é proprietário desse imóvel, dessa fazenda, vamos supor, né? Porém, ele não está na posse daquele imóvel. Ou vice-versa. O Arão tem a posse de uma fazenda, de uma área rural, de uma casa, de um escritório aqui, porém a propriedade não é dele. Nesse caso aqui, eu estou aqui no meu escritório. O meu escritório, ele é propriedade minha e eu estou aqui, estou na posse dele. Ou seja, eu faço parte do seleto grupo de 25% da população brasileira que tem um imóvel regularizado. Porém, 75% deles, a posse é de uma pessoa e a propriedade é de outra pessoa. Daí começa a parte de regularização fundiária. A gente tem que analisar o seguinte, uma pessoa que tem a propriedade e não tem a posse, ele precisa precisa fazer a regularização fundiária? Nesse caso, não. Não se trata de regularização da fundiária. Ele vai ter que reaver a posse dele, seja por uma ação possessória, uma manutenção de posse, reintegração de posse, uma ação reivindicatória, e aí cada caso é um caso, e o advogado, naquele caso específico, vai avaliar aquela situação. Existe a regularização de terras públicas e de terras privadas.
Sim, sim. O que eu estava falando até então é a regularização apenas da posse, que não se trata de regularização fundiária. Muita gente confunde isso aí, tá? Agora, eu Porque, estou... inclusive eu. Agora, eu estou na posse de um bem. Eu estou na posse de um bem durante determinado tempo e não sou proprietário dele. O que eu tenho que fazer? Aí sim eu vou começar uma regularização fundiária desse imóvel, para regularizar essa propriedade. Tá? E aí essa propriedade ela pode ser particular, está em nome de um particular, ou pode ser pública. Né? Vamos supor que uma pessoa está na posse de um imóvel onde o proprietário já faleceu há alguns anos, ou o proprietário veio abandonar essa área, e a pessoa ficou durante alguns anos nessa posse, que é de um particular. Ele vai fazer a regularização fundiária de um modo. O modo mais conhecido nesses casos é a ação de uso capião. Tá? Agora, nós temos a regularização fundiária de áreas públicas também, que é onde está toda essa polêmica, e a gente está no momento especial de regularização fundiária no Brasil. Então, sendo essas áreas públicas, a gente vai verificar se essa área seria do município, do estado ou da União. E cada um obedece a um regramento para poder executar essa regularização fundiária. Tá? Então, a grosso modo, regularização fundiária é isso. Compreendi. Você explicando essa questão, eu gostaria que assim, a gente falar especificamente aqui do estado do Tocantins primeiro, para depois a gente ir para a medida provisória, que no caso ela foi derrubada, né? Na verdade, ela venceu Isso. o prazo dela. Venceu. E agora passou a ser, então, um projeto de lei que está em tramitação. E aí, eu gostaria, antes de falar sobre a medida provisória, que você explicasse para a gente o que é a convalidação de títulos paroquiais aqui no estado do Tocantins. Perfeito. O estado tem as suas terras devolutas, chamadas devolutas, que a grosso modo são terras de domínio do estado. Tá? Então, o estado não precisa ter terra. Sabe? Imagine que a principal função de uma terra, de uma área, é a sua função social. Ela produzir, ela gerar alimentos, gerar renda, gerar emprego. A função dela é essa. Tá? Então, o ente público, seja ele municipal, estadual, da União, ele não precisa ter terra. Isso é uma premissa. Em regra, ele não tem que ter terras. Tá? Então, ele passa essas terras ao particular que deseje exercer essa função social. Tá? Aqui no estado nós já tivemos muito mais, hoje são menos ainda, tem muita terra pública ainda, e a pessoa, na medida que ocupa essas áreas, ele vai buscando a regularização. Tá? Seja por meio através do ITERTINS, que é nosso Instituto de Terras aqui do Tocantins, onde tem um processo próprio, um regramento próprio, e agora o que está mais em discussão desde esse último ano são essas convalidações de títulos paroquiais. Títulos paroquiais são documentos feitos a partir da nossa Lei de Terras de 1850, que assim que o Brasil se tornou independente em 1822, logo depois, Dom Pedro II, saiu essa lei de terras lá, e todo mundo, proprietários e não proprietários, possuidores de imóveis rurais, tinham que cadastrar esse imóvel. E quem cuidava desse cadastro eram os párocos, era a igreja na época. Né? Então a pessoa ia lá, ela declarava na igreja a área daquela terra. Tá? E aqui existe muito esses títulos paroquiais, pessoas que só ocupavam a posse desses imóveis, declararam para a igreja, para fins estatísticos apenas, aquela declaração não a tornava proprietária do imóvel. Tá? Apenas ele ia lá e declarava para conhecimento do Estado, na época. Né? E a partir daquilo, ela recebia um título paroquial. Ou seja, ela tem um título paroquial, mas ela tem apenas a posse, ela não tem a propriedade. Agora, do ano passado para cá, inclusive a gente está na Agrotins agora desse ano, né, fazendo um ano de aniversário. Na Agrotins do ano passado, o governador deu um tratamento especial para regularização, para convalidação desses títulos paroquiais. Em agosto do ano passado, saiu a lei de regularização dos títulos paroquiais. E agora, é bem recente, estava faltando só a regulamentação dessa lei para efetivamente funcionar e o ITERTINS começar a convalidar esses títulos de modo bem simplificado e ágil mesmo. Quando veio toda essa pandemia, parou. Com a pandemia, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Tribunal de Justiça se adiantou
e lançou uma recomendação, a recomendação 03/2020, agora do dia 23, semana passada, 23 de maio agora, aonde autoriza os cartórios a convalidar esses títulos paroquiais. Claro, obedecendo a algumas regras. Mas tem um tamanho para essas terras serem... Não, títulos paroquiais a pessoa pode convalidar desde que ela, de fato, ocupe aquela área. Desde que, de fato, ela tenha posse daquela área. Normalmente, os títulos paroquiais são enormes. Por quê? Quando a gente pensa nessas declarações de terras lá de 1850, as terras eram enormes. Então, a pessoa chegava e só declarava. Hoje, ela tenta transformar aquela declaração de posse em uma propriedade. Mas não tem limite de tamanho. Basta que a pessoa ocupe. Aí vai caber ao cartorário, vai caber ao intertins analisar se, de fato, a pessoa tem a posse de toda aquela área ou não. Entendi. Tá? Então, essa é a parte de convalidação de títulos paroquiais. Agora, existem casos... E não depende, por exemplo, essa daí não depende de órgãos como, por exemplo, o INCRA. Não, o INCRA é um órgão federal, ele cuida apenas das terras federais, né? Nesse caso aqui, a gente está cuidando de títulos paroquiais do estado do Tocantins e terras de domínio do estado do Tocantins, onde a regularização é feita aqui no estado mesmo. Em algumas situações, entre o ITERTINS, que é o Instituto de Terras do Tocantins, e os próprios cartórios, cada um dentro da sua competência. Certo. O pessoal acabou de mandar uma dúvida aqui, já vamos... se a pessoa já fez a renúncia e o processo já está no ITERTINS para ser titulado pelo órgão, ela pode ser beneficiada por essa convalidação do dia 23/5? Claro, sim, pode ser. O processo já estava tramitando, veio a lei nova que veio a beneficiar, essa recomendação da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que vem mais ainda a beneficiar, e é só, cada vez mais, ele se beneficia dessas leis. Ele vai alterar, sim, o processo administrativo de regularização dessa terra. Entendi. Certo. Então, agora dando um pouco de seguimento ao nosso assunto, já está pronto para a gente entrar na polêmica? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, da gente falar da medida provisória, vamos fazer o seguinte, você faz uma breve descrição do que é essa medida provisória, né? Ela é de 2019, no dia 19 agora ela perdeu a validade, se transformou em um projeto de lei, e mais do que isso, eu quero saber a sua opinião com relação a essa medida provisória, porque então eu passo para as perguntas que o pessoal nos mandou hoje durante o dia. Perfeito. Bom, a gente estava falando até agora primeiro falamos da regularização de terras particulares, onde eu falei da usucapião, né, que é um dos meios de regularização. Depois disso, nós passamos para a regularização de terras públicas estaduais, né, e agora existem terras públicas federais. Quando a terra é pública federal, a regularização se dá através do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Tocantins tem muita terra federal devoluta. Vale lembrar que quando foi criada Belém-Brasília, que corta o nosso estado todo, a rodovia Belém-Brasília, né? E no ano de não lembro bem, mas acho que é 1971, ainda no governo militar, foram declaradas que as rodovias importantes para o país, 100 quilômetros para cada lado, era uma faixa de segurança nacional. Ou seja, todas as terras devolutas a 100 quilômetros para cada lado da Belém-Brasília era de interesse da União, logo, essas terras só serão regularizáveis perante o INCRA. Perfeito. A gente tem uma série de leis, desde lá da Lei de Terras de 1850. Essa daí também eu não conhecia. Qual? Não sabia. Então quer dizer que 100 quilômetros... 100 quilômetros da Belém-Brasília para cá, em direção para o leste e para o oeste, a cada 100 quilômetros, desde um decreto de 1971 do governo Médici, ainda no tempo da ditadura militar. Naquela época a gente vivia um período de muita discussão com relação à segurança, e isso, não sei se tanto quanto a gente está vivendo nesse momento agora, mas a partir daquilo lá, foi editado um decreto, né, de 71, onde todas as margens dessa rodovia, 100 quilômetros para cada lado, eram áreas de interesse da União, interesse de segurança nacional. Tá, perfeito. Essas terras devolutas, então, que seriam
de competência do Estado regularizar. Até então nós éramos Estado de Goiás ainda, e quem regularizava era o IDAG, Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás, passou a ser de competência da União regularizar. Então veio o INCRA, teve outros órgãos, o GETAT, enfim, esses órgãos da União que regularizavam essas terras, tá? E essas terras sempre foram regularizáveis. Todas as terras do Brasil sempre foram regularizáveis, desde que o Brasil se tornou independente. Antes da independência do Brasil, todas as terras eram da coroa portuguesa, e a coroa portuguesa cedia para as pessoas usarem, exercer a função social, e se não exercesse, essas terras eram devolvidas, daí o termo devolutas, né? Depois, essas terras começaram a passar do governo, da União, para os particulares. E sobraram muitas terras. E com isso, durante todo esse tempo, várias foram as legislações que regulamentaram essa regularização fundiária. Começando lá pela essa lei de 1850, que é a lei de terras, passando por várias outras. Tivemos a Constituição Federal de 88, tivemos uma ótima lei em 2009, que é a Lei 11.952 de 2009, que permitia essa regularização, e chegamos na tão polêmica MP 910, que é agora de dezembro de 2019. Pelo que eu estou entendendo, então esse negócio está tramitando desde a coroa. Não, a regularização fundiária, a primeira lei de regularização fundiária que nós tivemos foi a lei das 12 tábuas a 450 a.C. E até hoje não conseguimos regularizar. Então tá bom. Estamos tentando agora. Então, assim, Sara, chegamos nessa MP. Deixa eu te explicar, então, antes da MP um pouco. Era possível regularizar essas terras? Sempre foi possível. Porém, durante esse tempo todo, por ineficiência dos nossos 3 poderes, vamos dizer assim, executivo, legislativo e judiciário, sempre foi muito burocrático aqui no Brasil regularizar as suas terras, tá? 2009 foi uma ótima legislação, avançou muito, porém não resolveu os problemas. Como é que, a grosso modo, a gente teria que fazer umas 5 lives para te explicar essas leis aqui, mas a grosso modo, vou te explicar mais ou menos como é que funcionava a regularização de terras federais a partir de 2009. Eu tinha minha fazenda aqui, vamos colocar que minha fazenda, hipoteticamente, tenha lá meus 200 hectares. Tá? Só que a minha fazenda, ela faz parte de um loteamento, de uma gleba inteira. Vamos colocar que nesse loteamento eu tenha 50 imóveis rurais. São 50 imóveis, 50 fazendas e chácaras que formam um loteamento. Eu poderia chegar no INCRA e pedir a regularização da minha área. Porém, não seria possível regularizá-la isoladamente se eu não fizesse o georreferenciamento de todo o loteamento. Mas tá? você não acha que isso é ineficiente? Como? Você não acha que é ineficiente você... Porque assim, se eu tenho interesse em fazer só do meu, não poderia ser aceito fazer só da minha e o vizinho posteriormente faria da dele, ou não funciona assim? Totalmente ineficiente, você tem toda a razão. Por isso mesmo que a lei não funcionou. Por quê? Eu não teria condições, o georreferenciamento é um serviço caro, e eu não teria condições de fazer o georreferenciamento de todo mundo. Ou seja, eu iria ficar aguardando que o INCRA fizesse todo aquele trabalho de medição do loteamento. O INCRA, por décadas, ele está extremamente sucateado, aquilo que a gente falou no começo da live. Ele não tem equipamento, ele não tem mão de obra, recurso humano, para nada. Ou seja, não regularizamos nada no Brasil. A lei foi ótima no papel, mas não saiu do papel por falta de recurso. Tá. Passamos de 2009 até 2019. O que veio em 2019? A polêmica MP. O que a MP fez que mudou o conceito, mudou os requisitos daquela lei de 2019? Ela simplificou. A palavra é exatamente essa. Ela desburocratizou aquilo que a última lei, que é de 2019, rezava. E pelo que eu entendi, ela juntou todas as outras leis nela também e melhorou. Ela vai acumulando, só que desburocratizou. É a mesma coisa, é regularização fundiária, mas desburocratizou. Tá? O que ela fez principalmente? Simplificando. Ela deixou de exigir, primeira coisa, o georreferenciamento de todo loteamento. Ou seja, eu quero regularizar a minha área aqui, os meus 200 hectares, que faz parte de um lote. No meio daqueles 50, eu vou precisar fazer o georreferenciamento do meu lote e regularizar o meu lote. Essa foi a principal mudança, tá? E com relação a isso aí, todo mundo concorda.
tá? Regularização fundiária, nesse caso, não entramos na polêmica ainda. Tá, mas o que a lei trouxe? Ela simplificou mais ainda. Ela colocou que para imóveis até, se eu não me engano, 15 módulos fiscais, até 15, já pensando, é claro, na ineficiência do INCRA em fazer vistorias e isso. Até 15 módulos fiscais não seria exigível fazer a vistoria do imóvel. Ou seja, eu tenho os meus 200 hectares. Deixa eu só explicar o que é o módulo fiscal. O módulo fiscal é uma medição dada, é um tamanho de área dada pelo INCRA e tem uma variação no Brasil inteiro. Aqui no estado de Tocantins, em todo o estado de Tocantins, um módulo fiscal corresponde a 80 hectares. Aqui no estado de Tocantins são 80 hectares. Ou seja, a MP falou, quem tem imóveis abaixo até 15 módulos fiscais, não vai precisar mais georreferenciar nada, georreferenciar o loteamento todo. Vai georreferenciar só a sua área. Segundo, ele vai... Ele tem que comprovar que ele está produzindo na área também, né? Ele tem que comprovar que ele tem uma posse desde maio de 2014. Tá? Ele tem posse... Isso aí até na lei de 2009 era exigível isso aí. Ele tem uma posse a partir de anterior a 5 de maio de 2014. Ele tem uma área menor que 15 módulos fiscais. Que mais? Ele não tem outro imóvel no seu nome. Não tem nenhuma multa ambiental, nenhum embargo de área, respeita a legislação ambiental. Então, cumprindo esses requisitos, ele não vai precisar mais aguardar que o INCRA vá fazer uma vistoria na área dele. Ou seja, vai ser meramente declaratório. Ele vai declarar, juntar... Até o dia 19 desse mês, né? Porque a partir de agora muda alguma coisa? Ou com o projeto de continua? Não, altera. Não, a MP não existe mais. Esses requisitos que eu estou falando agora não existe mais, mas a gente tem que entender ele para chegar no projeto de lei que é bem parecido. Tá? Certo. Então, a pessoa tendo esses requisitos, ele vai instruir um processo administrativo, claro, né? E ele vai pular aquela fase do INCRA que o INCRA não conseguia acompanhar, que era ir lá fazer a vistoria no imóvel. O INCRA não tem condições de fazer essa vistoria de modo algum. Não adianta, é que nem você falou lá no começo. Se a gente for esperar o INCRA fazer essas vistorias, não tenho certeza que não vai 125 anos, vai 250, sem sombra de dúvidas, tá? Sim. Então, entrou essa medida provisória em dezembro de 2009. Algumas pessoas já fizeram esse pedido, a medida provisória tem efeitos imediatos, as pessoas já começaram a fazer os seus pedidos. A medida provisória foi vencendo e quem era o relator dela era o nosso senador aqui pelo Tocantins, Irajá Abreu, pediu para renovar a MP, ela foi prorrogada, depois foi prorrogada novamente, enfim, caiu agora na semana retrasada, do dia 19. A MP ela gerou os efeitos dela de 19 de dezembro até 19 de maio. Até 19, quem fez o pedido ainda vai tramitar. É Porém, importante a gente também falar que foi muito polêmico, uma série de artistas, né, se manifestaram contra essa medida, enviaram vídeos, depoimentos. Então, assim, foi uma questão bem polêmica. É exatamente a polêmica da lei. Por quê? Ela foi chamada de MP da grilagem. Porque são terras públicas e que estão sendo ocupadas por terceiros indevidamente. Agora, e aí já vem a minha opinião com relação ao assunto que você pediu. Ninguém ocupa. O Estado, ele não tem... O Estado não pode ter terras. O Estado tem que ceder as suas terras para que o terceiro, que o particular, exerça a função social dela, que plante, que colha, tá? As pessoas ocupam indevidamente algumas áreas públicas, ocupam, mas por total abandono do Estado, que já deveria ter feito uma reforma agrária, e a reforma agrária, ela na teoria, ela é muito importante, muito bacana, uma pena que nunca funcionou no Brasil. E ela é até mal vista por movimentos políticos. A reforma agrária, no papel, ela é ótima e tiraria o Brasil de qualquer crise, sem dúvida alguma. Porém, ela não foi tratada com o devido respeito e seriedade que deveria ser tratada ao longo dos anos. Tá? Só um minutinho do que você está falando. O Maximiliano falou aqui que aqui tem ocupações que já fizeram 4 vistorias com 2 anos de validade e não foi titulado.
Não adianta, e não vai ser titulado. O INCRA não tem hoje material humano, Nem recurso humano. nenhum para... Não, nada, zero. O INCRA está Ah, sucateado e sem funcionar há vários anos. Há vários anos. Por isso que eu te digo que se não for por esses meios aqui, talvez nem seja o meio ideal, mas é o que nós temos até o momento. Por isso que é revolucionário. Tá? E aí virou essa discussão, Sara, com relação à grilagem de terra, se é grilagem, se não é. Eu não concordo que seja grilagem. Existe a grilagem? Existe, mas a gente tem que separar quem que faz aquele grilo de terras, hipoteticamente grilo, né, que é a pessoa que invade terra, comete o crime mental, desmata sem licença, faz a queimada, limpa a terra e vende. Aquilo lá é grilo. Agora, isso acontece num percentual muito pequeno de áreas, porque a maioria das áreas elas já estão ocupadas há muitos anos por pessoas que estão produzindo naquela área e sem poder regularizar. Tá? Então, assim, eu não concordo com a questão da grilagem, ela existe, ela tem que ser combatida, mas penso até que essa lei ela não pode ser chamada como grilagem, porque ela vem, inclusive, para combater isso aí. Qual que é o grande problema? Hoje o Brasil está no centro do mundo quando se fala, o centro das discussões mundiais quando se fala na questão ambiental, desmatamento, a queimada da Amazônia. Essas leis, elas valem para todo o Brasil, mas o foco dela está na Amazônia porque é onde estão os grandes problemas fundiários do Brasil. E quem que, de fato, desmata no Brasil indevidamente, ilegalmente? São, de fato, esses grileiros. Porque eles não têm amor nenhum à terra. Eles não têm um nome a zelar. Agora, a partir da hora que eu consigo regularizar essa área, e essa área vai lá para o meu nome, para o meu CPF, eu vou desmatar indevidamente uma área? Se eu desmatar indevidamente, legalmente, eu vou responder civil, criminalmente e administrativamente. E as multas são pesadíssimas. até Tá? porque nós conversamos também sobre isso aqui nas lives anteriores, que os mais interessados em preservar são aqueles que produzem na terra. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que ela é tão importante, essa leva de leis. Tá? E por isso que virou essa polêmica. Você vai regularizar aquele que já invadiu a terra? Tá, a pessoa, de fato, um dia chegou a entrar na terra, entrou na terra como todos nós entramos. Vale lembrar que há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, não tinha uma propriedade privada no Brasil. Hoje tem. Né? Então é mais tempo, menos tempo, mas essa regularização fundiária tem que acontecer. Tá? E aí nós voltamos para a medida provisória. A medida provisória ela teve o seu funcionamento entre 19 de dezembro e 19 de maio. Ela funcionou, as pessoas fizeram alguns pedidos já, era muito nova e muita gente não conhece ainda o teor da lei, né? Como fazer esses pedidos, mas algumas pessoas pediram até que ela caducou, ela perdeu o tempo dela. Essas pessoas que conseguiram fazer neste período aí, que foi de dezembro, se eu não me engano, até maio, agora até dia 19 de maio, elas conseguiram, de fato, ou não vai valer? Não, a lei, a medida provisória, ela funciona, ela enquanto em vigência, ela está totalmente em uso, ela veio para desburocratizar, porém não é tão simples assim. As pessoas fazem pedido, mas não deu nem tempo de tramitar esses pedidos. Toda medida provisória, após ela perder os seus efeitos, ela perder a eficácia dela, ela caducar, vai ter uma norma regulamentadora futura que vai dizer, como que vão ficar os atos feitos durante a vigência dela. Tá? Então, ainda nós vamos ter a regulamentação dos atos feitos na medida provisória. Tá bom? E aí, a gente passa para a parte do projeto de lei. A gente vive um momento difícil de pandemia, né? E o projeto de lei ele foi retirado de votação, ele caducou, ele não foi votado pela Câmara dos Deputados, justamente em razão desse período difícil que a gente está vivendo. A gente teve, salvo engano, não vou lembrar bem de cabeça, mas acho que a portaria número 14 de 2020 do Congresso Nacional, onde diz que as matérias a serem votadas nesse período serão preferencialmente as ligadas ao tema de saúde pública. E esse não é um tema de saúde pública. Por isso, em razão disso, e essa foi a justificativa legal, não votaram essa medida provisória e não votando, ela perdeu seus efeitos. Tá? Só que de tamanha importância, no mesmo dia que ela perdeu seus efeitos, outro deputado foi lá e propôs um projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, agora de 2020, claro, né?
ratificando, colocando nesse projeto de lei quase todos os argumentos que existiam na medida provisória, alterando apenas algumas poucas coisas. A gente volta para as polêmicas. As pessoas que falavam sobre a grilagem, MP da grilagem, vai regularizar quem cometeu crimes de invasão de terras públicas. Esse era o ponto central, onde diversos artistas se manifestaram e teve toda aquela polêmica. Esse projeto de lei, ele manteve os mesmos termos da medida provisória, porém, ele alterou em duas situações. Você lembra quando eu te falei que até 15 módulos fiscais não precisaria ter a vistoria do INCRA, né? 15 módulos fiscais eu também, é uma área maior. Eu também vi que até esses 15 módulos fiscais, eles poderiam não necessariamente ser feitos presencialmente por uma equipe do INCRA, poderia ser via satélite. Isso muda com o projeto de lei? Não, a mesma coisa. A mesma coisa. Hoje em dia, a pessoa chega aqui no meu escritório e fala assim, doutor, eu tenho uma área, eu quero pedir a regularização dessa área, eu estou ocupando essa área desde 2015, por exemplo. Eu, Arão, aqui com o meu sistema básico, eu tenho condições de abrir o Google Earth aqui e saber se de fato ele está ocupando essa área desde 2015. As imagens não mentem, né? E as imagens de satélite é uma ferramenta muito forte e muito clara para qualquer pessoa hoje que quer analisar a questão possessória de uma área. Tá? O INCRA, fazendo a regularização, seja pela medida provisória 910 ou pelo projeto de lei, se chegar a ser aprovado, é claro, durante a tramitação do processo, por obrigação ele tem a consultar os seus sistemas para saber se de fato aquela informação prestada é verdade ou não. Tá? Então, assim, eu posso regularizar uma área de, vamos colocar aí, de 30, 50 módulos fiscais? Posso. Porém, o que o projeto de lei falou? Tirou aqueles 15 módulos fiscais e passou para 6 módulos fiscais. Até 6 módulos fiscais, a partir do projeto, se for aprovado, não vai precisar dessa vistoria presencial. O que não exclui, como eu te disse, essa vistoria técnica eletrônica por imagem de satélite. Tá? Então, ele reduziu o tamanho das áreas a serem regularizadas, né? E, além disso, ela alterou o prazo. Na medida provisória, bastava que tivesse uma ocupação mansa, pacífica, com produção, desde o dia 5 de maio de 2014, né? Anterior a 5 de maio de 2014. Agora não. Com o projeto de lei, não vai ser mais 5 de maio de 2014. Agora já vai ser 22 de julho de 2008. Ou seja, aumentou o prazo de posse para poder pedir essa regularização sem que tenha necessidade de cair no sistema comum de vistorias. Basta a declaração. E vale lembrar que essa declaração é sob responsabilidade. Tem que ser feito o georreferenciamento dessa área. O profissional que vai fazer o georreferenciamento normalmente é um profissional sério, que ele vai recolher a anotação técnica dos trabalhos dele, né? Se ele faltar com a verdade, além de responder civil, criminal, administrativamente, ele vai ficar totalmente bloqueado de fazer novos trabalhos junto ao INCRA, junto ao SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária. Não vai poder mais fazer georreferenciamentos de outras pessoas, ou seja, acaba com a vida dele ali, ele não trabalha mais, pode procurar outra profissão. Por isso que é extremamente importante. Na sua opinião, funciona? Tem que funcionar. Nada é tão simples no Brasil, né? Tudo no Brasil é extremamente burocrático, mas essas leis elas vêm a desburocratizar aquele excesso de burocracia. Eu acho que é importante para dar dignidade às pessoas, para a gente evoluir, para a gente sair desse passo inicial do agrarismo. A gente precisa regularizar as nossas terras, precisa dar terra a quem de direito, né? Precisa fazer, ontem assisti a live com o Thiago Dourado. A gente precisa fazer o Rural Team chegar nessas áreas com o seu trabalho de extensionismo. Tem muita coisa para evoluir. O Tocantins ainda ele está bem atrasado com relação à sua parte do agro. E a gente está no momento da Agrotins, que é uma ótima feira, sensacional, e agora ainda mais com esse propósito de digital, né? É muito importante. E é uma feira em que pese ter a parte dela voltada para os pequenos agricultores, para a economia familiar, agricultura familiar, é uma feira voltada para o agronegócio. E o Tocantins tem tudo para avançar no agronegócio, desde que nós
consigamos ultrapassar essa primeira fase, que é a regularização fundiária. Nosso estado é totalmente agro, totalmente agrário, e tem muito a evoluir. Mas imagine que nós somos um CBT, com extrator antigo, com freio de mão puxado, e ainda assim estamos conseguindo evoluir. Com essa lei a gente vira um avião. Certo. Vou partir aqui, então, para as perguntas que o pessoal mandou, para dar tempo da gente responder de todas. Ótimo. Essa daqui é da Andréia, do município de Bernardo Sayão. Ela disse o seguinte: minha mãe tem uma posse no interior do estado, comprou há mais de... comprou em 2004, de uma tia que ficou viúva e não conseguia mais sobreviver da terra. Ela tem o termo de posse dado pelo INCRA, mas não tem o título. Se a medida provisória tivesse sido aprovada, ela teria direito ao título definitivo? Como a medida provisória venceu, como fica agora essa situação? Ela sempre teve direito ao título. Sempre teve direito. A lei que está hoje vigente ainda é aquela 11.952 de 2009. E ela tem direito a esse título. Aí nós voltamos àquela primeira dificuldade que eu lhe falei, de que para ela regularizar a área dela, ela tem que ter toda uma gleba regularizada, ela tem que fazer o georreferenciamento dela, e aí é onde eu te falei, o INCRA não funciona, o INCRA não está funcionando. Ela sempre teve direito ao título, ela tem que fazer esse pedido de regularização a partir, com base na lei 11.952 de 2009 ainda, e aí aguardar. Mas assim, eu acredito que esse projeto de lei está em tramitação, ele vai ser aprovado sim, é uma medida muito importante. E aí facilitaria para ela, mas por enquanto ela está na regra comum ainda de 2009. E ela tem que aguardar? Tem que pedir a regularização. Procure... Entendi. Procure um advogado, talvez o processo demore um pouco mais e o INCRA não vai. Às vezes para o INCRA funcionar direito, você precisa, inclusive, impetrar um mandado de segurança para que um juiz dê prazo para o INCRA finalizar aquele processo. É toda uma dificuldade, Mas não pode ficar esperando também, né? A gente não pode ficar à mercê de uma legislação que pode vir ou pode não vir, pode não ser aprovada, em que pese eu acreditar que seja possível. Certo. A outra pergunta aqui é da Jéssica de Barrolândia. Essa daqui é sobre o auxílio emergencial. É uma dúvida sobre o auxílio emergencial. Pela lei, o produtor rural ele tem direito ao auxílio emergencial. Só porque ela não tem como provar, porque ela não tem o documento da terra. Aí a gente volta aquela velha fala lá da necessidade de regularização fundiária até para dar dignidade às pessoas, né? Auxílio emergencial. Isso, até o João falou aqui, ó, tem muitos poceiros dificultam o processo... dificulta o acesso ao crédito. A pessoa não tem a propriedade da sua área, logo o crédito ele precisa de uma garantia. E normalmente é a terra que vai como garantia. Então ele pega alguns financiamentos que são feitos independente de garantia, apenas na posse, mas são valores pequenos apenas para a agricultura familiar. Agora, se a pessoa quiser produzir mais em larga escala, precisa de financiamentos de produção maiores, onde necessariamente ela tem que estar extremamente regularizada. Tá? E com relação à pergunta da nossa amiga aí, com relação ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma questão mais de cunho previdenciário, né? E ela tem como comprovar, às vezes, a posse por meio da declaração do sindicato rural, da associação de produtores rurais, a qual ela de repente faz parte, né? Juntar provas. Se ela tivesse a propriedade, com certeza ficaria mais fácil. Mas tem toda essa dificuldade, infelizmente. O que a medida provisória agora deve se tornar projeto de lei reflete no meio ambiente e na visão internacional sobre o Brasil. Aí volta a questão das polêmicas que o pessoal, que nós tínhamos conversado anteriormente, a visão como as pessoas que estão fora do Brasil veem o Brasil, a questão ambiental no Brasil também. Então, é essa a questão. A questão é como esse projeto de lei reflete no meio ambiente. O tema ambiental no Brasil é muito importante. A gente tem um Código Florestal extremamente recente, agora de 2013, salvo engano, e ele traz uma coisa que já existia, mas ele traz as reservas legais.
toda propriedade tem que ter uma reserva legal. Aqui no Tocantins nós temos 3 biomas diferentes, e cada um com seu percentual de reserva legal. A gente tem lá no Bico do Papagaio a região de Mata Atlântica já, onde todas as áreas têm que ter 80% de reserva legal, ou seja, eu compro uma determinada área lá, eu tenho que preservar como reserva legal 80% dela. Aqui no centro do Tocantins a gente tem a região de Cerrado, onde a gente tem que preservar a título de reserva legal 35%, e lá no sul do estado, abaixo do paralelo 13, a gente tem lá Paraná, tem algumas outras cidades ali, Paraná, Arraias, onde já são campos, 20% de reserva legal. Ou seja, toda propriedade ele tem que preservar. O que não pode é uma propriedade ficar totalmente fechada. Ela tem que ter um nível, um certo percentual para a pessoa produzir. Tá? Então, assim, regularizando essas terras, eu acredito, eu me filio à corrente de que a imagem, não só a imagem, mas efetivamente o Brasil vai poder passar essa imagem melhor. Por quê? Aquilo que a gente falou, se a terra está no meu nome, eu tenho um nome a zelar, porque aí a pessoa vai lá, e se eu fizer um desmatamento lá, e de repente o IBAMA, no Naturatins, olhar as imagens de satélite, comparando, e ele faz essa comparação, a imagem de satélite de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e ele sabe onde é que está sendo desmatado, e ele tem condições de acessar lá, através do CAR, os licenciamentos ambientais que foram feitos ou não, e a partir disso aí ele vai em cima da pessoa, ou seja, a pessoa se responsabiliza por isso aí. Então, essa regulação fundiária tende a melhorar a situação ambiental do Brasil. Esses módulos fiscais, eles levam em consideração, por exemplo, se for determinado que são 6 ou que são 15, eles levam em consideração a área que tem que ser preservada? Porque, sim, por exemplo, é o tamanho todo. É o tamanho todo. Na Amazônia... 80%. Na região sul do país já é uma outra porcentagem. Sim, vamos separar. Módulos fiscais é um tamanho de área dado pelo INCRA, aonde se presume que a pessoa tenha condições de produzir sustentavelmente naquele local. Então, cada região do Brasil, cada cidade do Brasil tem o seu módulo fiscal. O Tocantins todo tem um módulo fiscal de 80 hectares. Na Amazônia, mais na Mata Atlântica, chega até 100 hectares. Como já no Cerrado, lá para baixo, lá no Sudeste e Sul, chega a 60 hectares. Então, isso é módulo fiscal. O outro é reserva legal. Tá? Reserva legal é de acordo com o bioma. Que eu te falei, aqui no Tocantins nós temos 3. Tem reserva da Mata Atlântica, onde é obrigado a preservar 80% da área. Aqui do nosso Cerrado, centro do estado, que tem que preservar 35% da área. E ali bem no sul do estado, extremo sul do estado, abaixo do paralelo 13, que tem que preservar 20% da área a título de reserva legal. Fora área de preservação permanente, fora várias outras situações ambientais. Ou seja, leva-se em consideração as áreas que são produtivas. Sim, não, a área toda, produtiva e de preservação. Tá? 6 módulos fiscais. 6 módulos fiscais vai dar cerca de, salvo engano, 100 hectares, 100 alqueires. Por exemplo, aqui no Tocantins a gente fala em alqueires, né? Ou seja, a gente poderia, se a lei fosse aprovada, a gente poderia pedir a regularização sem aquela necessidade de vistoria de áreas de até 100 alqueires. Nesses 100 alqueires já está incluído reserva legal, APP, área de preservação permanente, tudo isso aí. Entendi. Tá? O celular começou a dar uma pitadinha aqui, já coloquei ele para carregar. Tá certo. Certo. Então, deixa eu partir aqui para outra pergunta, que é o seguinte. A medida provisória 910 de 2019 para a regulamentação fundiária, ela foi derrubada, como a gente já falou aqui anteriormente. E agora, você acredita que esse projeto de lei, ele venha a ser aprovado ainda este ano? Sim. Acredito que sim, era para ser votado semana passada, não foi votado porque a gente está, eu acredito que não foi votado ainda, porque a gente está nesse período de pandemia e o Congresso está funcionando, julgando preferencialmente, esse é o termo correto da portaria, preferencialmente matéria de saúde pública. E é uma matéria extremamente importante que eu acho até válido que a discussão seja maior. E não tenha dúvida que a discussão só seria maior quando voltar ao Congresso ao trabalho pessoal, tirando esse home office que o Congresso está fazendo. Mas se voltar pessoalmente,
eles vão ter oportunidade de discutir mais, mas no final vai ser aprovado e eu acredito que seja esse ano. Não vai demorar muito, não. Certo. Tem uma pergunta aqui, que foi o Fernando aqui de Palmas que mandou para a gente. Ela já não é mais da medida provisória, mas também é um assunto um tanto quanto polêmico. O Fernando pergunta o seguinte: qual é a sua opinião com relação à recuperação judicial por parte do produtor rural? O que ela pode afetar na cadeia do agronegócio? Tá. Recuperação judicial do produtor rural é um tema extremamente novo. Eu acho muito importante, desde que haja a extrema necessidade do produtor rural. O endividamento rural é um problema gravíssimo no Brasil. Muitos produtores estão extremamente endividados e aqueles sim que estão extremamente endividados, que não vão mais conseguir produzir, aí sim eles podem se utilizar da recuperação judicial. O que ocorre é que tem muita gente se utilizando indevidamente da recuperação judicial. E isso cria um problema para o mercado, na medida que as empresas, os bancos emprestam crédito e não recebem, o risco Brasil fica maior, os juros ficam maiores, né? E aí acaba virando uma bolha. Está tendo muita recuperação judicial de pessoas que não poderiam estar fazendo, que ainda conseguem respirar, ainda conseguem apertar o cinto, ainda conseguem gerir melhor a sua produção e gerenciar todos os riscos que o agronegócio traz, mas com uma boa orientação de técnicos, ele consegue sair dessa situação de endividamento para continuar produzindo. Agora, as empresas elas estão assustadas com o volume de recuperação judicial que está tendo. E isso vai influi certamente naquela pessoa que não pediu. O crédito dela vai ficar mais caro. Acredito. Vamos ver se a gente não pulou nenhuma pergunta aqui, Arão. O Carlos, na verdade, ele está falando aqui. E a medida provisória 910, que venceu e não foi aprovada, será necessária uma nova medida? Então, nós falamos sobre isso, né, anteriormente, agora se transformou em um projeto de lei. Inclusive, o Arão acredita que será votado ainda este ano. Talvez, quem sabe, assim, para os otimistas, quem sabe nesse semestre ainda, né? Eu sou bem otimista. O Maximiliano falou aqui, com relação aos dados que a gente estava falando, né? Das glebas e dos hectares alqueires. Tem aqui o Albernic, acho que é Albernic mesmo, Rubini. Ele falou que a ausência de regularização favorece a clandestinidade e o desmatamento. Sem dúvida. Falando isso aí também. Comentou. Sim, sim. O produtor preserva e cuida do meio ambiente. Quero agradecer a participação de todos aí. Vou dar uma olhada, ver se a gente não pulou ninguém, não pulou nenhuma pergunta. Estou vendo alguns amigos aí, alguns amigos lá do Rio Grande do Sul. Meu amigo Albenir, que disse que a gente tem que largar de regularização fundiária, a gente tem que passar por essa fase, vencer essa fase de regularização para a gente cuidar de fato do agronegócio. Os amigos, colegas advogados do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aí. Estou vendo aqui que tem bastante gente aqui de Palmas, tem gente também do interior do estado. Então, mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. E as dúvidas que o pessoal nos mandaram foram essas, Arão. Quero agradecer imensamente, porque assim, tive uma aula de direito agrário aqui hoje. Muitíssimo obrigada. Acredito que também contribuiu bastante o pessoal que está acompanhando. Agradecer o pessoal também que está acompanhando e deixar você à vontade para fazer as suas considerações. E eu gostaria que você disponibilizasse, eu não sei se você pode ou não, se você quer também, disponibilizar o seu contato para que as pessoas que tenham mais dúvidas possam entrar em contato com você. Claro, claro. Primeiro, agradecer a confiança. Muito obrigado. Você sabe que falar de direito agrário, direito rural, direito ambiental é sempre uma alegria. A gente que vive do dia a dia dessa labuta aí é sempre uma alegria. E com você como parceiro nessa live é sempre maravilhoso. Agradecer a quem assistiu. Eu sou péssimo em olhar essas letrinhas aí. Vi algumas pessoas aí, meu amigo Adriano, vi o Roberto, vi o Albenir, mas confesso que não vi a maioria, mas agradecer a todos que participaram. E estamos à disposição. Quem quiser nos acompanhar através do meu Instagram, lá tem todos os contatos. Através do Instagram do meu escritório, a gente lança muita matéria lá, muito conteúdo jurídico, informativo, Moraes Advocacia TO. E
Quem quiser mandar pergunta, acho que estão até mandando ainda, pode mandar nas minhas redes sociais, procura nas redes sociais Arão Moraes ou Moraes Advocacia TO, que a gente está sempre à disposição para debater direito rural. Tá ótimo, Arão. Muitíssimo obrigado e sigamos aí na parceria. Ótimo, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.